Paz do Senhor. Vou compartilhar a live aqui com meus irmãos. Hoje a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem criou os céus e a terra? Quem criou o homem? Convidar aqui o Rodrigo, convidar meus irmãos aqui. Bora ver quem chega aqui. Bora convidar os irmãos que falam português, né? Por que falaste? Tá bom, pronto. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim. Bora ir lendo aqui devagarzinho, né? A gente vai estar tremendo esse aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: Também diz Deus, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A gente vai estar falando hoje sobre esse tema aí. Mas bora aqui, né? Só compartilhar mais um pouco. Perfeito. Compartilha a live para as pessoas começarem a chegar. Isso. Pronto. E hoje vai ser forte isso aqui. Tem muitos que dizem que tinha várias pessoas na criação, né? Mas bora ver o que diz a Bíblia. Bora ver o que diz a Bíblia. Se alguém que vai chegando aí me diz se estão me ouvindo direito ou não, né? Quem é o Criador? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esse que a gente vai estar falando hoje. Se alguém me diz aí que vai chegando, se estão me ouvindo direitinho, né? Para eu saber, porque tem vezes que não dá para ouvir direito por causa da internet, né? Aí eu gostaria de saber se estão me ouvindo direitinho. Então, façamos ao homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é o Criador enquanto estava na criação, né? Quem é o Criador enquanto estavam ali na criação? Muitos dizem com quem falava Deus, foi essa pergunta. Com quem falava Deus quando ele diz, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Façamos ao homem, né? Aí surge a pergunta, com quem falava Deus? Com quem falava Deus? Deixa eu falar uma coisa, Deus não estava falando com ninguém. Primeiramente porque a Bíblia não diz, não está escrito, que Deus estava falando com alguma outra pessoa. Primeiro erro, pensar que Deus estava falando com alguém. A Bíblia não diz. Quando na sua mente você lê Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, façamos ao homem, a primeira coisa que vem é com quem falava Deus. Mas não está escrito na Bíblia que Deus falava. A Bíblia não diz, e Deus falou com fulano. Não. A Bíblia diz, e diz Deus, isso que diz, e também diz Deus, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sim, façamos ao homem. Foi a única coisa que falou Deus. Ele não falou primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa. Façamos é uma palavra plural, mas não é uma pluralidade de 3 pessoas. Não é uma pluralidade de 2 pessoas. Porque você não pode mostrar pela Bíblia que é uma pluralidade de 3 pessoas. Ou que é uma pluralidade de 2 pessoas. A palavra plural pode ser de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Então não está descrito ali na Bíblia quantas pessoas estava falando Deus. A única coisa que diz, e diz Deus, façamos ao homem. Sim, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sim, e continua dizendo, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre toda a terra, sim, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
O 27 diz: e criou Deus, pois, ao homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Então, quando chega essa pergunta, com quem falava Deus? Primeiramente, você tem que entender uma coisa. A Escritura não diz que Deus estava falando com alguém. Ele só diz, façamos, né? Segundo, o versículo 27 diz, e criou Deus. Não diz criaram. No contexto, não diz criaram, diz criou Deus. Aí dá a entender que ele não estava falando com ninguém. Criou Deus ao homem. Se a gente continua lendo no capítulo 2, versículo 5, olha o que diz o capítulo 2. O Moisés, que foi inspirado por Deus para escrever Gênesis, ele escreve no capítulo 2, versículo 5 e adiante, 4 em adiante, olha o que diz. Esta é a Gênesis, ou seja, o princípio de como aconteceram todas as coisas. Esse aqui é o Gênesis, e ele vai começar a contar ou a narrar como aconteceram todas as coisas em Gênesis capítulo 1, falando referente ao homem, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. E ele fala assim desta forma. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Olha o que ele diz, quando o Senhor Deus, palavra singular, quando o Senhor Deus os criou. Sim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus, novamente singular, o Senhor Deus, sim, não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aqui ele começa a contar como aconteceram as coisas em Gênesis capítulo 1. Antes de Deus falar, seja as árvores e deem o fruto conforme a sua geração, essas coisas que ele vai falar no capítulo 1, né? Por exemplo, quando ele diz, fez pois Deus o firmamento e separação entre as águas, não havia acontecido assim. Aí o Moisés começa a contar desde zero, né? Olha o que ele diz, mas não havia quem para lavrar o solo, né? Não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo, né? Lembre-se que ainda não tinha a chuva. A gente vê isso aí depois, quando um dilúvio. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então criou Deus. Esse aí quebra todo o argumento e todo o pensamento de que Deus criou o homem em companhia de outras 2 pessoas, 3 pessoas. Porque o profeta Moisés, ele fala diretamente, diz, então formou o Senhor Deus ao homem. Ele está se referindo a Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde diz, também diz Deus, façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A primeira coisa que a gente tem que ver, Deus é espírito, os anjos são espírito. Com quem estava falando Deus quando diz façamos? Não estava falando com ninguém. Sim, quando ele diz, façamos ao homem a nossa imagem, qual imagem? A gente não é espírito. Você se toca, se palpa assim, você não é espírito. Você é de carne e osso. Jesus Cristo diz lá em Lucas capítulo 24, que um espírito não tem carne nem osso como ele tinha. E ali tem a revelação. Quando Deus diz, façamos ao homem, na sua presciência, que a palavra presciência é o pensamento de Deus, a mentalidade de Deus. Ele já estava pensando no sacrifício na cruz, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Sim? Ele não faz nada sem um propósito, porque ele conhece, amém? Todas as coisas. Glória a Deus. Então, Moisés diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e ele soprou
nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Quem formou o homem? E essa aqui apenas é a introdução do que a gente está falando no dia de hoje. Quem é o Criador? Quem foi que falou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Até agora, quando a gente continua lendo o contexto de Gênesis capítulo 1, a gente logra ver, alcança a ver, a enxergar, a entender, a compreender que Deus não estava falando com ninguém, porque a Bíblia não diz que Deus estava falando com alguém, tá? Então, continuamos lendo. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Tem muitas teorias hoje em dia no mundo referente a Gênesis capítulo 1, diz que ele diz que o homem, Deus, ele estava em companhia, Pai do Senhor, pastor Jair, em companhia de outras duas pessoas. Uma coisa que não pode ser comprovado pela Bíblia. Por que não pode ser comprovado pela Bíblia? Não tem nenhum texto bíblico para acompanhar a crença de que Deus estava em companhia de duas pessoas além dele. Só porque lá está escrito façamos ao homem, é o único argumento, a única ferramenta que tem para provar eles, supostamente, que ali tinha duas pessoas além dele, criando as coisas. Só que a palavra de Deus é explícita, ela não mente para nós. Olha o que diz Jó capítulo 9, versículo 8. Bora lá em Jó 9, 8. Bora lá em Isaías. Primeiramente. Bora lá em Isaías. Quem tem a Bíblia aí pode me acompanhar, tá? Pode acompanhar o que eu estou lendo, para vocês verem que é bíblico o que eu estou falando no dia de hoje. Gênesis capítulo 44, versículo 24. Olha o que diz o Senhor. Diz o Senhor, outras traduções diz Yahweh, outras traduções diz Jeová, tá? Diz o Senhor, que te redimi, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou Yahweh, ou eu sou o Senhor, ou eu sou Deus, depende da tradução que você tenha, é a mesma coisa, né? Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. Olha o que diz aqui, está escrito, que faço todas as coisas que sozinho. Olha o que ele diz, sozinho. Ele não fala que ele estava com ninguém, ele diz que sozinho estendi os céus e espalhei a terra. Então, se a Bíblia diz que ele estava sozinho, que ele fez todas as coisas sozinho, que sozinho, né? Bora ler de novo. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espalhei a terra. No Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele não precisou de ajuda de ninguém para ele falar, e seja a luz, e seja a noite, e seja o sol, e seja a lua. Não, ele não precisou de ajuda para ninguém, ele só falou e aconteceu. Sim? E eu vou mostrar outras coisas onde fala que ele sozinho, outros versículos onde ele sozinho, né, criou todas as coisas. O capítulo 40, a gente acaba de ler, Isaías 44, versículo 24. No contexto, capítulo 45 de Isaías, versículo 12, referente ao homem, olha o que diz. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Singular. Eu fiz a terra. Singular. Se ele tivesse tido ajuda para criar o homem, por que ele não falou aqui? Será que Deus é um Deus injusto? Ele não dá honra a quem merece honra? Será que Deus ele não queria que ninguém soubesse que ele precisou de ajuda para criar o homem, criar a terra, formar os céus, os mares e as expansões? Será? Não. Deus é um Deus justo. E na sua justiça, ele declara que ele sozinho fez todas as coisas. Bora continuar lendo novamente. Isaías 45, versículo 12, olha o que diz. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos
estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Singular, sou ele. Ele não precisou de ajuda para ninguém. É por isso que quando ele diz façamos, é por isso que eu falo para vocês, ele já estava pensando no sacrifício lá na frente, o corpo que ele ia precisar para fazer o sacrifício. É por isso que quando Abraão vai sacrificar o Isaac, ele diz, Deus se proverá de cordeiro. É referente a isso mesmo, tá bom? Bora continuar lendo. No contexto do capítulo 45 de Isaías, versículo 18, olha o que diz. Porque assim diz Yahweh, ou assim diz o Senhor, ou assim diz Deus, depende da tradução que você tenha, né? Assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. Novamente a gente se encontra com uma parede, né? Com uma parede referente à crença de que Deus estava em companhia de outras duas pessoas, seja a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, ou seja, né? Então, o Senhor, sempre quando se fala da criação, Deus, ele fala que fez as coisas sozinho. Os que narram a história de Deus na criação, tipo Moisés, fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus, não fala os deuses, né? Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e foi o homem a alma vivente, né? Bora continuar lendo. Porque assim, estou lendo 45, capítulo 45 de Isaías, versículo 18, nesse momento. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. É bíblico, está na Bíblia. Eu sou o Senhor e não há outro. Se ele diz que não tinha mais ninguém lá na criação, será que eu vou ser rebelde e vou começar a procurar porque eu quero mostrar uma coisa que não está na Bíblia? Eu vou começar a procurar a tirar daqui, eu vou tirar de lá, e eu vou falar que ele estava acompanhado de mais duas pessoas, sendo que ele disse que criou tudo sozinho? Puxa, é injusto, né? Que Deus fale que ele estava sozinho, e eu, por ser rebelde, vou falar, não, ele criou em companhia de mais duas pessoas. É rebeldia. E as pessoas rebeldes não entram no reino do céu. Bora continuar lendo, né? Isaías, capítulo 68, versículo 4, eu não tinha em mente, capítulo 64, perdão, versículo 8, diz da seguinte forma, olha o que diz, eu não tinha em mente esse versículo aqui, né, mas chegou agora na minha mente, bora ler. Isaías 64, versículo 8, diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, falando de um único Senhor, Tu és o nosso Pai, né? Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Aqui o escritor está se referindo à formação do mundo. Gênesis 1, capítulo 26. Ele está reconhecendo o único Criador. Ele está exaltando o único Criador. Ele está falando, agora, Yahweh, Senhor, Deus, depende da tradução que você tenha, né? Tu és o nosso Pai, né? Ele está afirmando aqui que Deus é seu Pai, né? Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então, com quem estava Deus no princípio criando todas as coisas? Quando você ouça alguém falando por essas redes sociais que Deus estava em companhia de outras pessoas, tá bom, Rodrigo, bênçãos para você e para a sua família, você pode zombar da palavra de Deus, mas tudo bem, né? Quando você ouça pessoas falando que Deus estava em companhia de outras duas, né? Você peça textos bíblicos. Eu estou mostrando para você que Deus não estava falando com nenhuma das outras duas pessoas, né? Agora, olha o que diz aqui.
Bora ler de novo. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Yahweh, ó Senhor, ó Jeová, depende da tradução, né? Tu és o nosso Pai, nós somos o barco, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Ó, mais um versículo que acabou de chegar na minha mente. Malaquias, Malaquias, acho que capítulo 2, versículo 10. Bora ver se eu estou lembrando. Sim, Malaquias capítulo 2, versículo 10, ó. Malaquias 2, 10. Bora ler aqui rapidamente. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não temos todos um mesmo Pai? Vou já acabar com a pregação aqui, Rodrigo. Depois você sobe aqui e mostra o contrário do que eu estou falando, tá? Não temos todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Oh! Não temos todos um mesmo Pai. Não existe dois pais, não existe três pais. Referente a Deus, né? Falando de Deus. Porque Abraão é o pai da fé. Estou falando sobre Deus. Tá bom, Rodrigo. Marca o horário do dia sábado, né? Tem que ser de manhã, não pode ser de noite. Porque estamos em convenção, né? Tem um culto também. Marca o horário, eu vou lá. Não temos todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Uau! Malaquias está dizendo para o povo de Israel: não temos todos o mesmo Pai? Um singular. Não é uma essência. Não é um Deus em três pessoas que eles se unem para formar um único Deus, tipo aqueles bonequinhos. Não existe isso na Bíblia. Diz: não temos todos o mesmo Pai. Escreva aí no privado para mim, Rodrigo, e eu te respondo. 10:30 tá bom para mim, tá beleza para mim 10:30, né? Não temos todos o mesmo Pai, o único Pai. Não nos formou um único Deus, né? E continua dizendo: por que queremos desleais-se uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais, falando de pai Abraão, Isaac, Jacó, né? Agora, todos temos um mesmo Pai espiritual e é Deus. É Deus. Todos temos um único Criador, que não estava falando com ninguém. A gente apenas está começando com isso aqui, ó. Bora lá em Neemias, né, capítulo 9. E esse aqui é muito interessante. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Neemias, capítulo 9, versículo 6. É impressionante o que a gente está lendo aqui o dia de hoje. O que está acontecendo, antes de eu ler Neemias capítulo 9, versículo 6, o que está acontecendo no dia de hoje? No dia de hoje, a gente vê pessoas que eles se autoproclamam profetas, se autodenominam deuses. Eu já falei com pessoas que dizem: não, eu sou Jesus encarnado. Eu já falei com pessoas assim. Hoje em dia, está se cumprindo a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. 2 Timóteo capítulo 3 também fala sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Você pode ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em adiante. E também pode ler o capítulo 6 de 1 Timóteo também, desde 1 adiante, o capítulo inteiro. 2 Timóteo capítulo 3 e capítulo 4 completo. E você vai entender o que está acontecendo no dia de hoje. E você vai comparar esse aí com Gálatas capítulo 1, o capítulo inteiro, né? Mas faz ênfase no versículo 6 até o 10. Que aquele que prega uma coisa diferente do que pregaram os apóstolos, tem uma palavra forte aí. Tá? Até o sábado, Rodrigo. Sábado, 10:30, tá bom? Aqui é 1:26, eu acho que tu tem uma hora a mais, né? Eu vou levar a gente vai fazer live compartilhado. Eu vou levar o pastor Jair para ele moderar para nós. Ele vai ser imparcial, tá? Ele é um ótimo moderador. Olha o que diz Neemias 9:6. Ó, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles.
e tu os preservas a todos nós com vida, e os exércitos dos céus te adoram. Né? Os exércitos dos céus te adoram. Ó, bora analisar esse texto aqui. Ó, lá como é que se diz? Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus da terra e depois o Espírito ele andava sobre as faces das águas, sobre a face das águas, ele andava por cima das águas, a segunda pessoa, a terceira pessoa estava criando em Gênesis 1, 26. Mas olha o que diz o texto bíblico. É o texto bíblico, não sou eu. Só tu és Senhor. Outras traduções dizem só tu és Yahweh. Outra tradução pode dizer só tu és Jeová, né? Mas é a mesma coisa, tá bom? Só tu é o Senhor. Não tem outro Senhor. Se o escritor, está escrito em Neemias, né? Ele diz só tu és Senhor. Quem sou eu para falar? Não, ele não é o único Senhor. Tem outros senhores. Tem o Senhor primeira pessoa, o Senhor segunda pessoa, o Senhor terceira pessoa, o Senhor quarta pessoa. Amém, pastor Jair? Vou já subir o Senhor por aqui para dar uma acompanhada em mim aqui. Apoiar nós aqui nessa pregação. Então ele diz, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Tu, não vocês. Singular, tu, não plural, vocês, né? E todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, tudo, os animais, as árvores, os mares, os peixes, o homem, tudo o que há na terra, só ele fez. A paz Samaria Lima, bênçãos para a tua família, tá? Os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que alejaste Abraão e o tiraste de Ur. Ele é o Deus, não tem mais deuses, não tem três pessoas, não existe. A gente tem que ser, como é que se diz em português? Dessas coisas aqui que eu estou lendo, depende a salvação, nossa salvação. Você tem que ser esperto, você tem que ser ágil. Quando alguém vem a falar para ti, não, é assim. Não, mas cadê? Está na Bíblia. Deus falou alguma coisa através de um profeta, através de um discípulo, apóstolo. Ele mesmo falou. Quando? Mostra para mim na Bíblia. Porque dali depende a minha salvação. Será que eu vou entrar no céu crendo uma mentira que alguém falou para mim? Eu não fui ágil, ou eu não quis indagar na Bíblia, pesquisar na Bíblia se é verdade o que estão falando para mim? Não, você tem que perguntar, está escrito na Bíblia. Será que é verdade que tem 3 pessoas lá no céu? Ou 2 pessoas lá no céu que conformam um Deus? Será que é bíblico? O que diz Deus dele mesmo? Puxa, a gente tem que ter um pouquinho de raciocínio e ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. Jesus diz, procurar nas Escrituras, estudar as Escrituras, porque nela está a vida eterna. Nela está escondida a vida eterna. Então a gente precisa ler as Escrituras. Bora continuar lendo aqui. Bora lá em Jó agora. Jó, capítulo 9. Sim, capítulo 9. Versículo 8. Olha o que diz aqui, esse aqui é muito interessante. Você se perguntará hoje, por que eu estou falando dessas coisas? Por quê? Por que eu estou falando agora quem criou? Quem é o Criador? Quem é o Criador? Por que o Christian está falando sobre quem é o Criador? Porque hoje em dia tem muitas mentiras pelas redes sociais. Muitas mentiras. Christian, mas como tu sabe? Amém? Como tu sabe que tu está falando a verdade? Porque eu só estou lendo aqui. Somente estou lendo a Bíblia. Eu não estou falando da minha própria palavra, do meu próprio raciocínio. Eu só estou lendo a Bíblia. Né? A Bíblia, ela se explica sozinha. Ela tem os contextos para explicar o que está escrito nela. Bora ler aqui.
Olha o que diz aqui. Desculpa se treme um pouco a câmera, né? O celular. Olha o que diz aqui. Bora ler desde o 1 até o 8. Para saber de quem se está falando aqui. Ó. Então respondeu e disse. Quem está falando aqui? Jó. Jó está falando aqui, né? Não eu. Na verdade, sei que é assim. Que assim é. Porque como pode um homem ser justo para com Deus? O sujeito falado aqui é Deus. A quem se está referindo Jó quando está falando? A Deus, o único Criador. Que a gente vem lendo agora, né? Desde o início. Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Sim? Ele é sábio, quem Deus, de coração, e grande em poder. Quem porfiou com ele e esteve a paz? Ou seja, quem porfiou com Deus, ou pelejou com Deus e teve paz? Ninguém, né? Ele é quem remove os montes. Está falando de um Deus singular, unipersonal, pessoal, né? Ele é quem remove os montes, sem que saibam, ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. O 7, quem fala ao sol, e este não sai, e sale às trevas. Agora olha o 8, que sozinho estendeu os céus e anda sobre os altos do mar. Novamente, né? Novamente, a gente se encontra com o único Deus, né? Descrito pelo Jó, que sofreu muito nesse caso, né? Mas se ele fala quem sozinho estendeu os céus, puxa, se a Bíblia diz sozinho, por que eu vou colocar outra pessoa do lado? Porque eu, um humano simples, vai colocar alguém do lado. Não, Deus não pode sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele não precisa de ajuda para nada. Ele é onipotente. Ele tem o poder. Ele é o poder. Ele não precisa de ninguém. Eu não posso denigrar o poder dele. Não posso. Ele tem o poder para todas as coisas. A gente já tem lido aqui mais de 7 versículos, eu acho, até mais, não sei, não contei, né? Que só Deus criou o homem e só Deus fez a terra e os céus, os mares e os céus e tudo o que há neles. Ele formou a terra sozinho. Ele não precisou de ajuda de ninguém. E se a gente for em Gênesis, novamente, capítulo 1, versículo 1, é explícito. É gostoso, é lindo, porque desde o primeiro versículo já está escrito. Não precisa de tanta coisa como eu fiz agora para mostrar, né? Porque eu fui mais fundo, mais profundo, né? Se diz em português, para mostrar que era só Deus que estava criando o homem, e ele criou a terra e o universo, né? Olha o que diz o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Precisa indagar muito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, quem é esse Deus? Quem é esse Yahweh? Quem é esse Jeová? É o nosso Pai, o único Criador. Agora, a gente vai ver um negócio aqui rapidinho, para culminar com o ensino. Eu vou aqui ler de novo Isaías. Vou ler novamente Isaías, capítulo 44, versículo 24. Bora ler novamente. Eu vou já fazer os convites aqui para compartilhar, né, com o Rodrigo, que é trinitariano, com o pastor Jair, que ele é unicista, né, para ver o ponto de cada um, né. Eu gostaria de saber o ponto de cada um. Rodrigo, bem-vindo. Só deixa, Rodrigo, antes como é que é? De você falar, só ler o versículo, tá? Só eu vou
Vou ler um versículo aqui para acabar com o ensino. Sobe aí, Jair. Ó, assim diz o Senhor, que te redime, perdão, o mesmo que te formou desde o ventre materno, né? Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espalhei a terra, né? A palavra é explícita. A gente não pode brigar contra a palavra. Se ele diz que foi sozinho, né? A gente tem por aqui o pastor Jair. Pai do Senhor, meu pastor. Oi. Oi. Ai. E aí? Tudo bom? Tá bom, como é que vai ser o debate? Sábado, 10h30, né, Rodrigo? Da manhã, né? Que horário tu tem lá, Rodrigo? Correto, 10h30. Tu tem que horário lá agora? Agora mesmo. Aqui é 14h38 aqui. 14h38, tu tem uma hora a mais, né? Então aqui eu tenho 13h38. Eu vou Então, deixar meu... meu... 9h30 pra ti 10h30, né? eu vou deixar meu zap aqui com você. Você Aqui não, manda aqui não passa aqui não, passa no privado. Aqui pode alguém pegar e Não, eu sei, já vi aí- o pessoal fazer coisa ruim. Eu sei. Aí você manda uma foto sua pra mim, que eu vou pegar uma foto e meu colega vai fazer o cartaz direitinho. Pra poder Pronto. anunciar. Tá bom. Aí tu manda uma pra mim também, que eu vou fazer Não, um cartão também, tá? Eu vou deixar no privado no meu WhatsApp, eu mando pra você também. Isso. Eu quero te apresentar aqui o pastor Jair. Ele é meu irmão. Amém, paz. A gente vai fazer, eu vou fazer minha live. Tá me seguindo, eu vou te seguir agora. Vou fazer minha live. Tu vai fazer a tua e ele vai fazer a dele. Tá? A gente vai se unir os três. Tu convida mais um irmão teu trinitariano para ser os 4. O que vai acontecer? Para ser mais, como é que se diz? Imparcial. O teu irmão vai moderar meu tempo. E meu irmão aqui, ele vai moderar o teu tempo, né? Das tuas perguntas. Ele vai como é que se fazer cargo de tu responder a minha pergunta. E o outro também vai fazer a mesma Eu coisa. acho que eu não vou conseguir alguém, não. Você pode, eu abro a live, você pode chamar alguém para ser moderador, subo ele. Ou você abre uma live, você manda o convite para mim, o moderador aí faz a. Até lá já Meu moderador é ele, que é o único que eu conheço que fala português. Até lá já vai combinando direitinho. Tá, vai dar certo. Tu tinha um irmão lá, aquele dia que a gente debateu, que eu vi ele muito interessado, né? Seria bom você falar com ele, mandar uma mensagem para ver se ele pode... Perdoa rapidinho aí. Eu queria, após tu terminou o debate com ele, eu queria também falar com ele, aí, se ele aceitar, né? Isso que ele colocou ali embaixo, o Pai criou por meio dele, ou por meio de Jesus, o versículo 1 e 3. Não, o Daniel Coutinho, que aí vai ser meu moderador, não. Oi? Tá, pode fazer, irmão. Qual é a sua dúvida nessa pergunta aí? Pode fazer. Quer fazer agora, é? Subiu o Dani, vai subir o Dani para ele estar aqui com nós, que ele vai ser teu moderador, né? É o Daniel, ele tá me ajudando. Tá, então. Fala aí, pastor, qual é a pergunta? Não, a pergunta não, que quando o Christian terminar o debate, vocês dois, depois eu queria ter uma conversação contigo a respeito da unicidade e trindade. Sim, aí se o Christian quiser moderar, aí seria bom. Só se o senhor quiser, senão tá bom também. O debate, assim, eu não gosto de ficar muito tempo, não. Vamos ter uma paciência com essa rede social, não. Vai ser 4 perguntas, vai dar 4 perguntas para cada, até a réplica de cada um, né? E cita a resposta do outro. Aí no final o pastor deixa uma pergunta para mim, que sou trinitário, vai fazer uma pergunta na questão da sua doutrina e unicidade. E o Daniel, que estiver comigo, é trinitário. Ele vai separar uma pergunta para o Christian aí. Eu acho mais legal assim, Rodrigo, tá bom, o formato que tu colocou tá ótimo, né? Para mim tá bom. Vai ser 3 minutos de apresentação, porque tu não pode ficar muito tempo, né? Para mim é 5 minutos. Até 15, né? A apresentação, acho que a apresentação tem que ser mais objetiva, pode ir direto pro... Pessoal, boa tarde. 10 minutos, pode ser? Não, muito tempo, 3 minutos, pô. Eu não gasto, não chego a gastar isso, não. Rapaz, eu sim. Espera, só um momento, Christian, só um momento. É assim, Rodrigo, é porque no debate sempre tem de 3 para cima, de 3 para embaixo não dá tempo, porque
o pessoal precisa conhecer a verdade, precisa conhecer a tua postura, a profundidade. Então, 3 minutos eu acho muito curto, comprido o tempo. Então, seria bom que o debate seria 5 e 5, O, 5 de refutação, o verdade argumentação e vai. Eu acho que vai mostrar para as pessoas a verdade mesmo, mas sendo durante o debate, minha perguntas, respostas. Mas tá bom, É tá porque tranquilo. os debates informais são assim, Rodrigo. Os debates, o debate posso formalmente, fazer a consideração, por Fala, gentileza? Daniel. pode. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Ó, eu sugiro que seja o debate no modelo presidencial, que é o quê? 3 blocos, pergunta, resposta e réplica, pergunta de 2 minutos, resposta de 5 e réplica de 5, 3 blocos, 2 minutos para as considerações iniciais e 5 também para as considerações finais, entendeu? Ou seja, esse é o modelo presidencial que eu já É o mostrei formato alguns padrão, aqui. né? Esse é o Dani, presidencial. Dani, perdoa, é isso que eu tô querendo explicar para Rodrigo, que o debate, né, é assim, 5, 5 e aí vai. O debate vai ficar melhor, porque tem muita pessoa que vão precisar escutar ainda Então vai, mais a mensagem. então vai ser assim, 2 minutos para apresentação e 5 perguntas, Daniel, para cada um. Tem que ser 5 ou 4. 3 blocos. Também Ó, 5 primeiro, quem desafiou? Quem desafiou quem é quem pro debate? O Christian começa, ele desafiou. Show. Pela regra, assim, quem desafia é quem começa. Então vai ser assim. Ele vai começar com as considerações iniciais, que vai ser o quê? 2 minutos. Aí depois vai ser o senhor. Beleza, já fez as considerações iniciais. Considerações Aí vai iniciais, ser... Rodrigo, é a apresentação da tua doutrina. Eu sei. Isso. Aí, perfeito. Aí o senhor vai fazer a primeira pergunta, né? A primeira pergunta baseada num texto. Ou... Quem, Christian, Não sei, para fazer a primeira perguntar pra pergunta? ele. Porque Hã? o retador. Isso. Aí Pode ele começar vai você fazer a também, né? pergunta. Ele vai fazer a pergunta. O pregador Rodrigo vai responder a pergunta e você vai fazer a réplica em cima da pergunta. Aí você já fez sua pergunta, agora vai ser a vez do pregador. Aí vai ser o mesmo modelo. O pregador faz, você responde e ele replica. Aí vai ser o primeiro bloco. Aí depois é o pregador que inicia. 3 blocos, entendeu? Pergunta de 2 minutos, resposta de 5 e réplica de 5. E no final, as considerações finais é 5 minutos. Aí, se quiser alguém, né, subir para fazer uma pergunta para ambos os debatedores, vai ser legal também, entendeu? No final, né? Segue o Daniel aí, o Kish, porque o Daniel ele sabe fazer fotos cartazes pro debate, entendeu? Eu sei também, eu mexo com esse também. É. Tu viu o vídeo como ficou, né? Legal que eu te fiz. Ficou top. Então eu vou mandar meu zap pro seu privado. Isso, manda aí que eu mando um oi pra ti. Você manda um oi pra mim, que eu vou mandar minha foto pra você, você faz. Eu mando Isso, minha aí foto você manda ti. pra mim, tá bom? De volta. Rodrigo, no final... Christian, isso, pastor Jay, fala aí. é assim, ó, também tem que ser moderada a maneira de falar. Não pode insistir palavrão para os participantes. Se você vai atacar, tem que atacar a doutrina e não a pessoa. A Minha doutrina. denominação. Porque isto é um debate acadêmico, um debate Isso. onde tem conhecimento. A doutrina e não pessoa. Correto. Só para esclarecer aqui, Daniel, só para esclarecer aqui, o reto foi, bibliologicamente, né? Falando. Bíblia. Tá? O debate foi Trindade e Unicidade. Ele vai mostrar, né, que há um Deus na Bíblia em 3 pessoas distintas ou iguais. E eu vou mostrar que há um único Deus que manifestou-se em carne. Tá bom? Ótimo. Show. Dani, tu sabe, tu já ouviu, né? Tu sabe que nos debates tem perguntas fechadas, né? Sim. A pergunta fechada, Rodrigo, por exemplo, eu faço uma pergunta aqui, pastor Jay, explica aí, pastor Jay. Pergunta assim, fechada. Se o Christian pergunta, é um exemplo que eu vou dar. Se o Christian te pergunta, Rodrigo, tu tem um texto que diga que o pai e o filho estão na criação, sim ou não? Tu tem que elegir, tu tem que como é que é, Christian? Eleger, né? Escolher. Considerar uma das 2 perguntas. Tem primeiro que responder sim
ou depois nós. Aí depois o senhor vem com a argumentação. Se Correto. responde, não responde. Esse aí é o debate, porque a gente tem muitos anos debatendo esse tema. Ó, por exemplo, E tem uma coisa, debate é cada um com o seu preparo, tá? Eu vou. é claro, é por isso que tu vai ter os 2 minutos de apresentação. Por isso que eu achei pouco 2 minutos, Porque entendeu? Pra mim tá bom três. eu sou estudando o grego koiné, eu vou usar a gramática grega, eu vou usar a cristologia, tá? Assim, a pessoa fala, mas você está apelando para coisas que eu não sei. Não, que é cada um com o seu preparo. Claro, Correto? claro. Não, pode usar, Entendeu? pode usar. Sim, sim, sim. Isso aí. Pode, tá legal, pode usar. Tá bom? Ó, Rodrigo, perdão, Dani. O senhor vai ser encarregado de eu responder. Se eu não respondo, o senhor tem que interromper. Se a pergunta é fechada, né? Se a pergunta é livre, não tem nenhum problema. Mas se é fechada, eu tenho que responder. Se eu fugir da pergunta, o senhor tem que... Christian, calma aí. Essa aí não foi a pergunta. É por isso que o moderador ele tem que estar ligado 100% na pergunta do... Mas, Entendeu? mas aí tem um problema. O que acontece Ok. no debate. Você faz a pergunta, você vai fazer uma pergunta unicista para mim. Né? Assim, vai usar Na verdade, não. você vai usar a fé que eu defendo, mas uma pergunta de unicismo. Aí eu respondo. Se a resposta não te satisfez você não pode chegar e falar bem assim, que eu acho desonestidade. Ah, você não me respondeu a minha pergunta. Pois é, Você tá pode falar bom. assim, ó, você respondeu, mas não de acordo com o que a Bíblia ensina. Não, perfeito, não tem a nenhum minha problema. visão, entendeu? Não tem nenhum problema, Rodrigo, com isso aí. Não Porque tem nenhum você problema. responde, você dá toda a sua argumentação, aí chega no final o cara fala bem assim, Mas o negócio, você o Daniel não sabe, né? respondeu minha pergunta. O Daniel Entendeu? sabe. Por exemplo, Daniel, se eu faço uma pergunta para ele, Neemias 9:6, ele tem que primeiramente responder em Neemias 9:6. E depois pode usar a Bíblia inteira, entendeu? Mas tu tem que falar sobre o que eu perguntei. Exemplo, quem é esse Deus, esse exatamente. único Senhor? Então, você vai perguntar assim, que- quem é esse senhor de Neemias ali? Aí eu vou falar bem assim, é o pai. Aplicado ao pai aí nesse contexto aí. Pode responder o que quiser, mas responder Porque a depois palavra- pode argumentar, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela depende do contexto, ela aplica ao pai, o filho e o Espírito Santo. Isso aí nós vamos ver no debate. Mas aí eu falo, aí tá falando a pessoa de... no debate você tem uma surpresinha, calma. Aí eu falo bem assim, nesse texto aí, tá aplicado ao pai. Nesse contexto é aplicado ao pai. O cara tem mais de chegar e falar bem assim, você não respondeu a pergunta. Isso aí é desonestidade, você respondeu. Você respondeu. Só Também, que... Oi, também Daniel? vai ser 5 minutos. 5 minutos para responder, entendeu? Então, Ou seja, dá tempo suficiente para responder em cima do texto bíblico que foi perguntado e Isso que tempo eu de digo, fazer. Dani. Mas se ele usa o tempo todo e não responde, não fala nada do que eu perguntei, ele não está respondendo. Pode ser eu assar mar. Pode Entendeu ficar o que eu tranquilo. estou falando? Sim, eu entendi. Tá. Então você vai ser encarregado para mim, de mim, né? De eu responder. Porque no debate tem que ter resposta das perguntas. Entendeu? E o pastor de aí, ele vai ser encarregado de que Rodrigo responda. Se ele acaba os 5 minutos, por exemplo, eu faço uma pergunta fechada, antes de dar o tempo para ele tem que falar sim ou não. Depois de ele dar o sim ou dar o não, é que começa a contar o tempo, entendeu? Se a pergunta é fechada, se é aberta, não tem nada a ver. Deus te bendiga, mano Robert. Tá fechado, meu brother. Tá? Então, E vocês dia pretendem- sábado, que data é dia sábado? Desculpa. Vocês pretendem fazer no final de semana agora, sábado? Sábado, aqui no Manaus vai ser 9h30, né? Lá da onde é Rodrigo, que não sei de onde ele é 10h30, né, Rodrigo? 10h30. Também vou ter um Brasília, futebolzinho por lá é depois, Rodrigo, debate. você, Rio de Janeiro. Eu creio que já ajeitaram, né? Já tá pronto. Tá certo. Bora com uma pergunta, pastor Jair. Rodrigo, bora falar um pouco aqui, Rodrigo. Dani, fala com o pastor Jair, Rodrigo. Conversa com ele um pouco, que ele ia conversar contigo. Não, tô de boa, quero fazer uma pergunta aí pra fazer, não problema não. Eu só vim aqui mesmo para saber como é que vai ser a questão da moderação do debate, né? Vi que mencionaram. Aí, assim, 10h30 no horário de Brasília, por enquanto ele tá show, entendeu? Por enquanto dá para moderar tudo certinho. Aí eu apareço lá. Mas aí no caso, vai ser na live de quem? O pregador abre a live? Não, você vai ser às abre? 4 lives. Vai ser às 4 lives.
Dá pra fazer, eu Show, já mas fiz quem assim vai já. ser quem vai ser o anfitrião? Ninguém, cada um vai ser seu anfitrião. Por exemplo, eu faço minha live, tu faz tua live, o pastor Jay faz sua live, o Rodrigo faz sua live. E eu faço o convite para os três, entendeu? A gente, Ah, sei, antes do sei. debate, um dia antes, a gente vai fazer uma. Como é que é? Como é que se diz em português? Vai tentar fazer, Ah, né? entendi. Tá entendendo? É tipo Pra ver dueto, se dá né? tudo certo. É tipo Aunque já fez assim, dá certo. Entendeu? Eu sei como é que é, mais ou menos. É tipo como as pessoas vão fazer batalhas, mas a gente não vai fazer uma batalha, vai fazer um debate, né? No caso. Show, isso aí. Então é isso aqui, eu vou descer aqui. Fica na paz todo mundo aí, boa tarde. Tá bom, paz, Rodrigo. Rodrigo Se- não, se- Daniel. Segue eu aí também, né, pra facilitar, né? Tá me seguindo aí? Me segue aí. Eu vou seguir você, eu já tô seguindo o Rodrigo. Eu acho que não, tô seguindo não. É, chegar Vou o pastor. seguir o Rodrigo já. Vou seguir o Pra poder pastor. dar certo, né? Tem que